Olá, estamos começando mais uma edição do ID Aracaju. Hoje vamos conversar com o engenheiro civil José Carlos Machado, natural da cidade serrana de Itabaiana. Machado é um dos 3 filhos de José Machado e Petrina Machado. A gente hoje aqui vai bater um breve papo com o senhor, né, para saber um pouco assim da história desse engenheiro civil, empresário e que também é vereador pela política. Seja bem-vindo ao ID Aracaju. Olha, a satisfação é minha, viu? E relembrar um pouco da minha história, né? Nasci na cidade de Itabaiana, em 17 de janeiro de 1949. Filho do casal, você já especificou, José Machado, um pequeno comerciante, e de Petrina Oliveira Machado, dona de casa, não é? Embora ela se envolvia de uma forma muito importante nos negócios do meu pai, não é? Criança, convivi com muita gente lá em Itabaiana, né? Comecei meus estudos na escola da professora Séries, depois ingressei no educandário Nossa Senhora Menina, que tinha como responsável a professora Maria Menezes Santos, conhecida como Maria de Branquinha, né? E eu tenho dessa professora grandes lembranças, né? Lembranças positivas, porque ela era portadora de uma capacidade extraordinária. Ela lecionava ao mesmo tempo para mais de 60 alunos da primeira, segunda, terceira e quarta séries. E ela cumpria essa missão, né, com garladia, com extrema competência, e foi responsável pela formação, aquela formação inicial primária de grandes e ilustres itabaianenses, né? Que eu me lembro que passamos por lá, Vladimir de Souza Carvalho, seu irmão João Bosco de Souza Carvalho, Vladimir, já me referi, Rivaldávio Lima, o ex-prefeito Luciano Bispo e tantos outros, né? Edson Leal Menezes Filho e tantos outros que tiveram a oportunidade de conviver com a professora Maria Branquinha. Ela ainda está viva, viu? Deixando a escola, o educandário Nossa Senhora Menina, da professora Maria de Branquinha, ingressei no ginásio. Isso em 1960, é muito tempo, né? 4 anos no ginásio. E tinha que estudar o científico, né, para tentar alcançar a universidade, um curso superior. Itabaiana não tinha, nós só tínhamos naquela época ginásio. Era a Escola Normal Rural Murilo Braga, e depois mudou o nome para Ginásio Estadual Murilo Braga. Aí vim aqui para o científico, estudei, não atendeu, foram 3 anos. Aí a opção, eu pensava inicialmente fazer vestibular para Química Industrial, mas depois mudei de ideia e optei pela Engenharia Civil. Como não tinha faculdades de engenharia aqui em Sergipe, aí eu tive que estudar na Bahia, não é? E fiz o vestibular, não é? Na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. E alguns detalhes, né? Porque aqueles mais ricos de Sergipe, quando queriam fazer vestibular na Bahia, eles iam para Salvador um ano antes. Mas eu cursei o científico aqui, fiz o pré-vestibular aqui e fui para Salvador, me submeter ao vestibular, faltando 30 ou 40 dias, né? Me hospedei numa pensão e lá comecei a ter contato com esses sergipanos que já estavam lá há mais de um ano. Fiz o vestibular, né? Aí houve uns problemas, o pai de uma professora, de uma catedrática da faculdade morreu, aí atrasou a publicação dos resultados, mas o resultado sai e qual era a minha obrigação? De acompanhar a lista de baixo para cima, né? Ora, um humilde estudante de Sergipe, um humilde filho de Itabaiana, vem fazer um vestibular aqui na Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Mas Itabaiana é fértil em pessoas com mente, assim, oxigenada. Então comecei a acompanhar a lista de aprovados de baixo para cima, né? Eram 120 alunos aprovados, 100, 90, 80, 70, 60. Aí começaram a aparecer o nome dos colegas que estavam lá conosco. Aí 30, 25, eu digo, perdi. Aí estava lá, né, para minha surpresa, o nome de José Carlos Machado como 8º colocado no vestibular na Universidade Federal da Bahia, exatamente na Escola Politécnica. Ingressei na Escola Politécnica, né? E também, são fatos marcantes que isso me envaidecem. Primeiro ano, no segundo ano, eu fui escolhido, eu e mais 2, para ser monitor de uma cadeira que eu tinha e tenho ainda hoje essa impressão, que era a matéria mais difícil da Faculdade de Engenharia, Mecânica Racional.
Né? Então, o professor titular da cadeira, que era o professor Tavares, ele escolhia os 3 melhores alunos para o auxiliarem na condução das aulas, da aplicação de provas, etc. E eu fui um desses 3. Me formei em 1970. Não é? Eu vim para Sergipe e ingressei na antiga Coab, hoje Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas. Antes da gente entrar nessa parte de trabalho, né, que já é a vida pública, queria perguntar só uma curiosidade, né, porque assim, o interior, para mim, ele é muito cativante. E Sergipe, como diz, né, é muito pequeno, todo mundo se conhece. Como era a infância de Machado ali em Itabaiana, que todo mundo se conhecia assim? É Machado, filho de não sei quem, Faustino, né? É Machado, é neto de não sei quem. Como era esses jargões, né? Que é bem típico essa forma de convivência que é extremamente cativante, né? Olha, é Zé Carlos, filho de Zé Faustino, filho de Dona Petrina, né? Neto de Faustino José Machado, neto de Zefinha Nicolau, né? É da família dos Ferreiros, né? Isso tudo era importante, né? Até hoje o senhor ainda mantém esse hábito? Eu cultivo isso com um extremo ardor, acho que é importantíssimo. Esse bairrismo regional e esse bairrismo familiar, né? Eu tenho histórias de familiares de minha mãe, de meus pais, interessantíssimas, né? Essa família dos Ferreiros em Itabaiana é portadora e foi muito importante, né? Na formação financeira, na formação econômica e até na formação cultural de grande parte dos itabaianenses. É uma família envolvida por fatos importantes na história de Itabaiana. Quem não se lembra de Benvino Ferreiro, né? De tantos outros, né, que fizeram parte da história. Então Machado era uma pessoa ligada a essa família, a família dos Ferreiros, né? E minha juventude o que era? Era bola de gude, né? Era essas coisas que hoje praticamente desapareceram da convivência das crianças. Uma né? bolinha ali, uma bola de gude. Todo mundo, bate-papo, soltou muito pelada, peão também. Né? Em frente, num campinho de futebol de salão, em frente ao antigo quartel da Polícia Militar, no sítio de Júlio Machado, não é? Tinha um campinho também nas proximidades da casa do Zé Mesquita Silveira, que era do Tenente Baltazar. Então a vida era isso, bem diferente do que é hoje. Subir a serra também para ir tomar banho lá? Algumas vezes tentamos. Tinha o banho da Ribeira, não é? Isso. O banho no caminho do Rio das Pedras, que faz parte hoje desse parque ecológico da cidade de Itabaiana. As coisas eram bem mais simples e mais fáceis, né? A convivência era todo fim de tarde, não, início de noite, íamos para a Praça Fausto Cardoso, se reunir com os colegas, apreciar aquelas jovens que passavam, né? E a gente brincando, tentando, né? A possibilidade de um namoro que poucas vezes aconteceram, né? E era isso. Era a época ainda da cadeira na porta. Não mais do que isso, né? E de um flerte que durava, às vezes, 3, 4, 5 meses, até você se decidir a perguntar a esta ou aquela se ela queria namorar com você, né? As coisas mudaram muito. Machado faz questão ainda hoje hoje mora aqui em Aracaju, mas faz questão de sempre estar lá, presente em Itabaiana, naquela região? Minha mãe mora lá, na rua General Siqueira, na rua da Vitória, né? Ela tem hoje 91 anos. Que lindo. E administra, veja bem, ela com 91 anos, administra as 3 fazendas que meu pai deixou para ela. Meu pai já faleceu, né? Era um comerciante, um médico comerciante, depois entrou na atividade agropecuária, faleceu e deixou essas 3 fazendas. E ela administra, nessa idade, ela viaja 2 vezes por semana. Então José Carlos tem a quem puxar a memória boa, né? Se eu tivesse a memória e a capacidade de trabalho que minha mãe tem e que meu pai teve, né? Eu me esforço, eu sou um esforçado, né? Me formei em 1970, sim, mas eu tive um irmão, José Mito Machado, que era engenheiro da Petrobras, faleceu, né? E minha irmã, Maria José Machado, que é médica hoje, né? E que ainda hoje é a companhia de minha mãe. Ela divide as suas atividades entre Itabaiana e Aracaju. Quando está lá em Itabaiana, ela está na casa de minha mãe, e quando minha mãe vem aqui para Aracaju, vem para o apartamento dela.
E eu sempre que posso, né, vou lá. Hoje menos, mas até um passado recente era quase que rotina. Eu toda semana ia lá comer a feijoada com minha mãe. Ela consegue fazer uma feijoada Aos extraordinária. 91 anos de idade. 91 anos, né? E ainda prepara suas refeições, arruma a casa, reclama quando vem aqui pro apartamento da minha irmã, diz, aqui Que não não tem um faz jardim nada. para eu cuidar, aqui não tem meus passarinhos para eu fazer a mudança, para eu cuidar deles, né? Então eu herdei muita coisa de meu pai e de minha mãe. Formado em 1970, vim para Aracaju. Aí ingressei na antiga Coab, né? Machado, eu falei essa questão de memória, né? Mas a gente vai ouvir um depoimento agora de um amigo do senhor, né? Que uma das coisas que ele ressaltou foi justamente a questão da memória de Machado, né? Que é Elisiário Sobral. Para falar de Ricardo Machado, eu desejo analisá-lo sobre dois aspectos. O primeiro, privado. Como amigo prestativo, sempre presente, que da sua atividade empresarial iniciou no ramo da construção civil, está no comércio hoje e sempre na agropecuária. Um vencedor, um homem que sempre olhou o futuro e que por isso mesmo sempre teve sucesso. Na sua vida pública, ele tem inúmeros e inestimáveis serviços prestados a Sergipe e Aracaju, como seu vice-prefeito, e ao Estado como vice-governador, deputado estadual, secretário de Estado. Muito eficiente, foi o braço direito de João Alves em todas as suas obras de infraestrutura, como deputado federal. E eu tive a satisfação de ser seu colega na Assembleia Legislativa e, posteriormente, fui seu assessor na Câmara dos Deputados. Engenheiro, com visão cartesiana, os problemas quando se apresentam, ele procura soluções imediatas, tem uma memória privilegiada e me parece que da minha geração é aquele que está mais por dentro de todos os problemas do Estado. Agradecer as palavras generosas do Elisiário, né? Foi um amigo e essa amizade se consolidou, sobretudo na convivência política, né? Nós fomos deputados estaduais juntos na Assembleia e eu tenho com uma das melhores cabeças, uma das maiores inteligências do Estado de Sergipe, né? A vida pública lhe propicia essas coisas, né? Conviver com pessoas que às vezes são seus adversários, que quando nos conhecemos, quando firmamos mais essa amizade, ele era deputado estadual pelo PMDB e eu era deputado estadual pelo PDS, o Arena, salvo engano. Foi em 87, né? O governador era Valadares e o resultado foi que o PMDB elegeu 11 deputados estaduais, aí eu falei Arena, o PP, não, era PFL, e o PFL elegeu 11 deputados estaduais e o PT elegeu 2, né? Elisiário fazia parte de uma bancada que fazia oposição ao governo Valadares. E nesse período dessa convivência, eu tive a oportunidade de consolidar uma amizade que perdura até hoje, né? Eu sempre que posso tenho de meu lado, me orientando, né? E orientação significa, na verdade, dar conselhos, né? E eu ouço muitos conselhos de Elisiário. Obrigado, meu amigo. Machado, a gente vai fazer agora um breve intervalo e a gente volta no segundo tempo, conversando um pouco mais sobre assim, essa vida de empresário e a vida pública e política de Zé Carlos Machado. O ID Aracaju volta dentro de instantes. Retornamos com o ID Aracaju, que hoje bate papo com o engenheiro civil José Carlos Machado. E neste bloco, Machado, a gente vai querer entrar um pouco mais assim na vida do político e do empresário José Carlos Machado. Na área empresarial, seguiu os passos do pai? Quase, né? Meu pai era comerciante, deixou a atividade comercial e para se dedicar só à atividade agropecuária, né? E eu hoje faço as duas coisas, né? Eu não sei se por influência dele ou por força das circunstâncias, mas por influência dele, né? Chego a Aracaju, ingresso da CEOP, né? Com um ano de funcionário da CEOP, fui convidado pelo diretor da época, Dr. Paulo Barreto de Menezes, para ser diretor financeiro da
na antiga Companhia Estadual Companhia de Habitação, a antiga Coab, né? Aí fiz um bom trabalho na minha avaliação, né? Reconhecido por alguns setores da economia daquela época, e aí vem 1975. João Alves assume a prefeitura de Aracaju, nomeado pelo Dr. José Hollenberg Leite, e me convida para ser, não era secretário não, que a prefeitura naquela época não tinha secretaria não, era diretor de departamento de obras e urbanismo. Né? E ao lado de João, aí é que começa. Aí foi onde surgiu esse interesse pela política também? Exatamente desse ponto. Né? 75, eu não quero também me esquecer o que aconteceu de 70 a 75. Né? Eu fiz um bom trabalho lá junto à antiga Coab. Mas em 75 eu vou ocupar um cargo de visibilidade, né? E esse cargo teve muito mais visibilidade por conta da administração revolucionária feita por João Alves enquanto foi prefeito de Aracaju, né? Nós revolucionamos esse município, né? O Luiz Eduardo Costa recentemente fez um artigo que houve um determinado momento de uma campanha que o marketing de João Alves orientou, e a estratégia era o seguinte: pegar o mapa de Aracaju, começar a tirar do mapa as obras que foram feitas por João Alves. Aí depois que se tirou tudo, aquele enorme vazio, não é? João foi um verdadeiro sonhador, né? Ele tem essa capacidade de transformar sonhos em realidade. Ele na verdade, ele colocou Sergipe dentro do mapa do Brasil, né? Aí veio já a segunda fase, né? Ele deixa a prefeitura, vai para casa e se torna um forte candidato a governador, por conta da extraordinária administração que ele fez à frente da prefeitura. E com o apoio do governador da época, ele consegue ser candidato e obter a maior votação proporcional da história política de Sergipe. Quase 75% dos votos válidos, né? Vai governar Sergipe. E o que é que marcou essa minha trajetória ao lado de João Alves? Eu vou contar um episódio. Ele assumiu em 15 de fevereiro de 83. Sergipe assolado por uma terrível seca. E você sabe como é que se combatia secas naquela época. Frentes de trabalho. Frente de trabalho, para fazer Aí eram tanques. 30, 40 mil sergipanos para fazer, sabe o quê? Nada. Era para cavar tanque, né? Abrir açudes que nunca estavam concluídos, a abertura de tanques que nunca se concluía. Enfim, era um dinheiro jogado no mato. Mas tinha que se fazer alguma coisa, porque não podia deixar o sertanejo ser uma fonte de renda para garantir a sua sobrevivência. Né? Aí ele, dentro daquela realidade, me chama lá em Glória. Machado, nós vamos ter que mudar isso. Não tem sentido. O governo federal gasta um volume considerável de recursos. Esse pessoal faz que trabalha e nada de producente. O que é que pode fazer? É possível. Não se evolui, né? Não se resolve o problema. Ele tinha, minha cara, a consciência de que era possível o sertanejo do Nordeste, especificamente o sertanejo de Sergipe, conviver com a seca. Ele disse, vamos utilizar essa mão de obra de uma forma útil. Aí imaginou, eu vou contar com o governo federal, eu vou adquirir tubos. Aí fizemos uma grande compra de tubos, a Barbará lá no Rio de Janeiro, os caminhões transportando essa tubulação, depositando lá em Glória, e ele anuncia o início de construção de mais de 1.500 quilômetros de adutora. Então esses homens da frente de trabalho eram utilizados para abrir as valas e ir atrás, e o pessoal do DES assentando a tubulação. E isso durou 2 ou 3 anos, né? Acabou a seca, mas esse pessoal continuou trabalhando, a DES continuou executando as obras, e no fim do governo nós tínhamos concluído mais de 1.500 quilômetros de adutora. Todas executadas por administração da Companhia de Saneamento de Sergipe. Você vê bem, naquele tempo, 83, 17, há 37 anos atrás, a DESO executou por administração direta mais de 1.500 quilômetros de adutora. Aqui em Sergipe, mais que toda a extensão de adutoras executadas em todo o Nordeste brasileiro. Isso mudou profundamente a vida do sergipano. Mudou mesmo. Dezenas de cidades, sedes municipais, minha santa, não tinha água encanada. Passaram a ter. Povoados, algumas dezenas deles, povoados do semiárido, que nem imaginava, passaram a ter água encanada nas suas torneiras de qualidade, captada no Rio São Francisco. Então, isso valeu, né, pelos seus 3 governos. De tudo que ele fez, para mim, isso é o que foi mais importante. Ao ponto de
Em 2006, eu numa conversa com Delfim Neto, que era meu colega da Comissão de Finanças e Tributação, comecei a falar sobre uns índices que Sergipe era portador naquela época, e um que me enchia de orgulho, porque eu participei desse processo. Sergipe, naquela época, atendia a população urbana e rural com água tratada e de qualidade, num índice que só perdíamos para São Paulo e Distrito Federal. Distrito Federal é aquele aglomerado que existe em torno de Brasília, vamos deixar de fora, só perdíamos para São Paulo. Nós atendíamos, a Companhia de Saneamento de Sergipe, atendia a população de Sergipe com água encanada em índices que superavam estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, etc. Isso graças a quê? A uma visão de João Alves, porque tem sedes municipais em alguns estados que ainda não tem água encanada, estados do Nordeste. Há 6 meses atrás, o presidente da República foi até Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, na fronteira com o Piauí, inaugurar o sistema de abastecimento de água, né? E a última sede municipal que foi atendida com água potável aqui em Sergipe foi em 1986, Pedra Mole. É terra da minha bisavó. Olha aí, tá vendo? Terra da sua bisavó. E vizinha Pião, terra do seu avô. Isso. Ali está lá, quer dizer, 1986. Em 83, quando lá em Pedra Mole nós prometemos, ele prometeu que levaria água encanada do São Francisco, o prefeito era Milton. O Milton, acho que olhou assim e pensou, disse, esse cara deve estar doido, né? Trazer água do São Francisco para abastecer a cidade de Pedra Mole. Sabe qual é a distância? De Pedra Mole até a captação lá na Ilha do Ouro, em Porto da Folha, dá mais de 100 quilômetros. Mas ele fez. Então, entre tantas obras, né, essa me enche de orgulho. E só foi possível graças à visão extraordinária que João tinha, que João era portador, não é? E eu ajudei nisso, não foi só nisso. Fui seu secretário de Recursos Hídricos no primeiro governo, fui seu secretário de Obras no seu segundo governo, né? E companheiro de convivência, de amizade durante 45 anos. Não é? Mas vamos falar um pouco de Machado, não é? É isso. Machado acompanhou o João assumindo cargos, né? Como cargos Machado públicos. entrou na política? No primeiro governo. Isso. Ano de 86. Ele chega para mim e diz, Machado, você vai ser candidato a deputado federal. Vai ser constituinte. É. Eu digo, eu não quero, eu não tenho pretensões políticas. Ele disse, não, vai ser. Aí depois de muita conversa, muita discussão, convencemos o deputado estadual Messias Góes a ser candidato a deputado federal e eu fui ser candidato a deputado estadual. E foi a minha primeira eleição. Me elegi por 3 mandatos para deputado estadual, não, 2 mandatos, um na condição de suplente, mas terminei assumindo. Fui deputado federal por 2 mandatos, um mandato de vice-governador e um mandato de vice-prefeito de Aracaju. Em todas elas, em todos esses pleitos, em todas essas lutas, a participação, a ajuda, a contribuição do ex-governador João Alves foi fundamental. Machado, uma pergunta. É muito diferente, você já passou pelos 2 parlamentos, né? O estadual e o federal. O fluxo de trabalho é diferente do legislador? É muito diferente, né? A Câmara Federal é uma casa grande, né? São 513 parlamentares. E para você se sobressair, né? Você sendo de uma bancada pequena, como é a de Sergipe, é difícil. Quais foram as principais assim, frentes de luta, de defesa, abraçada por Zé Carlos Machado, enquanto deputado federal? Uma que eu não me esqueço, de hipótese nenhuma, foi uma luta, que essa luta continua ainda hoje, na busca de uma solução para se resolver essa questão dos famigerados, eu chamo de famigerados terrenos de marinha. Não é? Um negócio que não tem sentido, uma coisa esdrúxula. Foi dito várias vezes e provado que o governo federal gasta 4 para arrecadar 2. E outra luta também muito importante foi a questão do gás, né? O gás hoje, eu tenho um companheiro de luta do meu tempo lá no Congresso, quando nós lutávamos para permitir a venda fracionada, porque é a única fórmula de reduzir o preço do gás. Ele me mandou uma análise há uns 15 dias atrás, denunciando que o gás de cozinha pode chegar a R$120 dentro de poucos meses. Jesus, é muito Hoje caro. o governo já aumentou 5%, né? É muito caro. Toda semana, ou a cada 30 dias, um aumento de 5, Isso foi uma luta, né? Hercúlea.
É. Eu me lembro que esse terreno de Marinha, as discussões ficaram bem acirradas, eu acho que em 2009, 2010. 2010, aí nós conseguimos, do governo federal, um encaminhamento de uma medida provisória que retirava da cobrança do laudêmio, que o cara é o laudêmio, é na hora que você vai transferir o imóvel, porque você paga o seguinte, você é ocupante, paga a taxa de ocupação. Se o seu terreno, se você avançou da condição de ocupante para foreiro, você paga o foro. Agora, na transferência, o governo cobrava, não era só sobre o terreno, que era tido como terreno da União, sobre o terreno, mas as benfeitorias. Às vezes o terreno valia 200, as benfeitorias 800. Nós conseguimos, né, depois de muita luta, não foi um trabalho só meu, havia uma espécie de uma bancada que lutava com muito afinco em torno disso, retirar do cálculo do laudêmio as benfeitorias. Isso significou, na compra ou na venda de um imóvel, uma redução no pagamento do laudêmio, em alguns casos, da ordem de 90%. Né? E conseguimos também que a taxa de ocupação, que era 5, e o foro de 0,8, a taxa de ocupação de 5 fosse toda reduzida para 2%. Alguns avanços. Com todo esse histórico, o Machado não pensa em retornar não para um cargo eletivo, disputar um cargo eletivo? Eu só penso nisso. Né? A última eleição que eu disputei foi em 2012. Eu estava estruturado para disputar as eleições de 2014. Eu fiz uma cirurgia de coração, né? E a recuperação que eu pensava que ia durar 1 ou 2 meses, terminou se prolongando por 3 ou 4 meses, passou as eleições e eu não me senti em condições de disputar. Me preparei para disputar em 2018, as circunstâncias não permitiram. Vem 2019, fui chamado lá em Brasília para assumir a presidência dos Democratas, aqui em Sergipe. É um desafio sério. Nas conversas que eu tive com a Semineto, que preside hoje o partido, eu disse, olha, da necessidade de ter o apoio. Não o apoio e o estímulo da senadora. Fomos à senadora, ela disse, não tenha dúvida. E comecei um trabalho de recuperação do partido. O partido passava por problemas, né, sérios, mas apesar de muitas dificuldades, conseguimos, né, soerguer, não no nível que eu desejaria, mas disputamos eleições agora em municípios que representam, nós participamos diretamente das eleições em municípios que abrangem quase 60% do eleitorado de Sergipe, né? Não elegemos o que eu esperava em número de prefeitos, porque perdemos a eleição em 6 municípios com menos de 1,5% na contagem total dos votos. Então a gente pode dizer que o DEM está em franca recuperação, retomada não no nível que eu desejaria, mas eu prometo muita luta, tenho tido o apoio da cúpula da Executiva Nacional, e o Neto esteve aqui essa semana, conversamos muito, e não é um privilégio dos democratas, não. Isso é quase que uma exigência de todos os partidos, quer eleger um deputado federal. Não é fácil, né? Então o senhor vai sair candidato a deputado federal? Eu não sei, eu estou me preparando para ser candidato. Pode ser a deputado estadual, pode ser a deputado federal, né? E pode ser um cargo numa chapa executiva, quem sabe? As circunstâncias que vão vai dizer o caminho que eu vou tomar, não é? A gente vai finalizar daqui a pouquinho esse bloco e a gente vai trazer mais depoimentos de amigos, né? Sobre o Zé Carlos Machado, sobre o lado empresário, o lado político, né? A gente vai ouvir agora o Messias Góes, né? Falar sobre Machado, para mim, é uma alegria. Conheci Machado quando juntos integramos a equipe de João Alves na prefeitura, isto nos anos de 1975. E de lá para cá continuamos amigos, trabalhando juntos, fizemos parte da cúpula do PFL, do partido que foi governo em Sergipe, teve a maioria na Assembleia Legislativa. Machado, amigo pessoal meu, participou ativamente das minhas campanhas para deputado estadual e deputado federal. Quando ele foi secretário de Estado, mostrou ser um homem competente, inteligente, realizador de obras e leal. Não adiantaram quaisquer conversas dele se afastar de João Alves. Ele continuou leal a João Alves em todos os momentos. Tanta lealdade que João Alves o indicou para vice-governador 2 vezes e sempre Machado mostrou competência, seriedade e amigo dos amigos.
Portanto, para mim, Machado merece todas as homenagens. Ele me indicou para ser candidato a vice-governador uma vez e a outra foi vice-prefeito. Antes da gente comentar um pouco sobre o depoimento de Messias Góes, vamos ouvir também de outro amigo do senhor, que também o considera bastante, que é Albano Franco. Zé Carlos Machado teve a oportunidade de ser meu companheiro de chapa, eu governador e ele vice-governador, sempre atento aos problemas de Sergipe. Quem mais conhece os problemas de Sergipe chama-se Zé Carlos Machado, um estudioso e preparado sobre os assuntos da terra. E eu quero homenagear Zé Carlos Machado pelo que ele tem feito a Sergipe e muito obrigado pela sua amizade e referências que ele faz à minha pessoa. Dois grandes amigos, né? O Messias Góes, de muito tempo, né? Participamos da primeira administração de João Alves quando prefeito de Aracaju. Eu era diretor do Departamento de Obras e Urbanismo e era secretário-geral do governo, né? A maior autoridade da administração da prefeitura depois do prefeito. Né? E participamos de muitas lutas, né? Ele era um aliado ferrenho, um extremo defensor da política, da administração do prefeito João Alves, do governador João Alves, né? E Albano Franco é essa figura. Falar de Albano é desnecessário, né? Governador, foi deputado federal, foi senador, presidente da Federação das Indústrias, não, da CNI, né? Do Conselho Nacional das Indústrias. É um cargo importantíssimo, né? E eu tenho por ambos uma profunda admiração e respeito e agradecer, né? As palavras elogiosas, né? Revestidas naturalmente de um pouco de exagero, né? Em algum momento... Ditadas normalmente pelo coração, em vez da razão. Em algum momento, Albano já foi oposição, né, ao grupo do DEM. Albano tem uma história na política de Sergipe, numa eleição ele é aliado, na outra é oposição, né? Mas aconteceu, em duas eleições seguidas, ele foi aliado de João. Mas isso em política, eu me lembro de um discurso, foi de um lorde na Câmara dos Comuns, lá em Inglaterra, em 1840. Ele dizia que em política não existe alianças eternas, nem inimizades perpétuas, né? Tudo vai depender das circunstâncias. Machado, a gente está encerrando esse segundo bloco do ID Aracaju. A gente volta daqui a pouquinho e a gente vai entrar, né, no próximo bloco, que é o último do programa, um pouco sobre família, né? O Zé Carlos Machado, família. O ID Aracaju volta daqui a pouquinho. O ID Aracaju está de volta conversando com o engenheiro civil José Carlos Machado, político também e empresário. E neste terceiro bloco, Machado, a gente vai querer saber um pouco do lado Machado família, né? A gente já soube assim um pouco do pai, né, da mãe, dos irmãos. Agora vamos entrar assim, Machado que constituiu a família. Casado, hoje viúvo, né, 2 filhos, 3 netos. Como é essa convivência? Os filhos na vida, cobrou muito de Machado por conta das atribuições políticas, de cargos que assumiu? Não há nada mais importante na vida de qualquer cidadão ou cidadã do que família, não é? Família é um negócio extremamente importante e eu não posso deixar de fazer referências ao meu pai, não é? Meu pai era apaixonado por mim. Tudo que eu falava ele acreditava. Minha mãe hoje, se eu der uma entrevista, ela está com o rádio ligado prestando atenção. Não é? Minha irmã Maria José é médica, não é? Tem 3 filhos, 2 médicos e um advogado. Eu vim para Aracaju, comecei a namorar com minha esposa Maria José. Depois de 7 anos nos casamos. Casamos em julho de 1977. O casamento ocorreu na Catedral de Aracaju e durante o casamento foi um toró, que a casa dela ali na rua de Arauá, quando nós retornamos do casamento, estava completamente alagada. Alagava. Ainda alagava e alaga ainda, não é? Nos casamos, nasceu nossa primeira filha Maria Carla, não é? Nosso filho Carlos. A Carla se casa, meu filho não se casou ainda. E desse casamento de Carla com Carlos Eloy, são 3 filhos, né? Maria Fernanda, Maria Helena e o Carlos Eduardo.
Hoje, Zé Carlos Machado, dá mais atenção. Não tem nada mais gostoso na vida de qualquer cidadão do que filhos e netos. Hoje, Zé Carlos Machado, dá mais atenção aos filhos, aos netos, dá mais aos netos? Os filhos sempre me reclamaram, porque se você tem uma vida pública, não é? Então, vem muita cobrança, por mais né? que você queira, você não consegue dosar nos limites da importância do que é público e do que é sua família, não é? Quantas vezes eu vi reclamações de minha filha e de meu filho? Meu pai, o senhor dá mais atenção aos seus compromissos políticos do que a nós. Meu pai, vamos à praia? Não, meu filho, eu tenho um compromisso em Malhador, né? Não os levava à praia para ir para Malhador. E isso cria ciúmes, né? Mas eles foram altamente compreensivos, sempre foram. E em todos os meus projetos, em todos os meus objetivos eleitorais, sempre contei de forma decisiva com minha esposa Maria José e sempre contei com a forma decisiva de Carlos e de Carla. E a relação hoje com os netos? Ai, meu Deus do céu, se você conhecer um avô apaixonado, ele não consegue ser mais apaixonado do que eu, né? Apaixonado por todos os três. O mais novo, né, eu não tive muita convivência com ele por conta da pandemia, né? Mas ele está com 1 ano, né? Mas o avô vai ter tempo para conquistá-lo, né? Vai ter tempo. Vai ter muito tempo aí pela frente e eu torço para que eles, né, todos eles, né, sigam dessa linha de coerência, né, de ética, né, a mãe, a Carla, herdou da mãe dela e da avó um sentimento no exercício da caridade extraordinário. A Maria Tavares, a avó de Maria Carla, chegou a ter em Itabaiana quantos afilhados? Eu não sei, não eram menos de 1000 afilhados. Chegou ao ponto de Padre Arthur, na época, proibir fazer batizado que a madrinha fosse Maria Tavares Costa. Porque o número é excessivo. Batizado era depois da missa, 10 batizados. Tudo ela madrinha. Não, mas 6 ou 7, a madrinha era Maria Tavares. Para dar tudo isso, vamos acabar com isso. Vamos dar oportunidade a outras pessoas, né? Vamos diversificar, dona Maria. Porque madrinha é uma segunda mãe, a senhora naturalmente não vai poder tomar conta ou ajudar essas pessoas todas. Mas hoje você vai em Itabaiana, eu sou afilhado de Dona Maria, sou afilhado de Dona Maria. E a Carla herdou um pouco da avó e da mãe, ou um pouco, ou muito, essa vocação para o social, essa vocação para servir. Mas a gente soube também que ela herdou muita coisa do senhor, né? Não é? Mas ela também é empreendedora, né? Ela ousa, tem uma disposição para o trabalho extraordinária, né? Tanto ela quanto meu filho. Meus negócios hoje, as revendas, a responsabilidade quase que total é do Carlos, né? Ele tem uma visão de negócio extraordinária, né? Mas eu não tenho absolutamente nada a reclamar. Pelo contrário, me considero, essa questão de família, um homem realizado, né? E politicamente, tem coisas que eu não consegui. Fui candidato ao Senado em 2010 e não logrei êxito, né? Eu tinha um projeto de determinado momento de minha vida ser conselheiro do Tribunal de Contas. Não logrei êxito também, né? Aí disso tudo eu me lembro de uma fase de Tancredo Neves, né? Isso tudo está vinculado a uma coisa chamada destino, né? A gente tem que saber entender. Se você não nasceu para ser senador, você não vai ser senador. A gente tem Se que você saber não entender. nasceu para ser governador, você não vai ser governador. Se você não nasceu para ser conselheiro do Tribunal de Contas, você não vai ser conselheiro do Tribunal de Contas. Mas disso, das lições, ou do passado, as lições, né? Isso me estimula, me incentiva. Quando Albano disse, olha, Machado é um profundo conhecedor dos problemas de Sergipe. Não que eu seja um profundo conhecedor dos problemas de Sergipe, eu sou interessado em tomar conhecimento dos problemas de Sergipe, não é? Me incomoda quando nas discussões da classe política, hoje se discute muito ideologia, né? Como se isso fosse importante. Mas está claro que o brasileiro nem faz opção pelos extremos de direita nem de esquerda. A solução está aqui, no centro. Mas esse político de centro tem que ter necessariamente uma prioridade, ter como prioridade o social. Num país extremamente desigual, né? Aquela comunidade, a escola daquela comunidade
as lâmpadas estão apagadas, né? A merenda não é de qualidade. Você pode conviver com isso, né? Ora, a iluminação pública ali no bairro tal é precária. Você pode conviver com isso. Agora, difícil é você conviver enquanto pai de família com a falta de salário. Com a falta de salário, com a fome. Aí, a falta de salário provoca a fome. Você não tem dinheiro para fazer o supermercado e como resolver? É a falta de dignidade, né? Em vez da gente discutir isso se agrava por conta de uma desigualdade social, né? Poucos ricos dominando toda a renda brasileira e muitos pobres praticamente sem renda. Recentemente publicaram uns dados. 10% dos mais pobres detêm 1% da renda brasileira. 10% dos mais ricos detêm 42% da renda brasileira. Então, é uma coisa extremamente desigual. Então, vamos discutir, você é de direita, você é de esquerda. Que é isso, não. Nós temos que discutir soluções, meios de acabar com essa desigualdade, ter sensibilidade para o social e gerar emprego. Quantos sergipanos desempregados, minha santa? 180 mil. Aqui em Aracaju, 60 ou 70 mil aracajuanos desempregados. Imagine, você pode esperar boas atitudes de um pai de família desempregado, né? Que chega em casa, seu filho chorando, sua mulher desesperada, e ele sem condições de dotar aquele ambiente do mínimo para subsistir, né? Então eu acho que nós temos que rediscutir isso. A classe política tem que voltar a ter capacidade de dar bons exemplos, e deixar um pouco essa discussão ideológica, se é de direita ou de esquerda, e começar a pensar sobretudo nisso. Acabar ou diminuir com essa grave desigualdade e dotar, sobretudo, os mais pobres de condições, para que ele compre, né, para que ele faça o supermercado, para garantir a subsistência da sua esposa e de seus filhos. Machado, apesar de toda essa sua dedicação à vida pública, né, aos cargos eletivos, muitas vezes deixando os filhos um pouco de lado, sem poder compartilhar o lazer, eles têm uma boa referência do pai, né? Tanto Carlos quanto a Carla, e também o genro, né, Carlos Eloy, porque é o trio do Carlos, né? Que é Você não me diga que vai me surpreender com o depoimento deles. Vamos. Hoje você devia ter conseguido também o depoimento da Maria Fernanda, viu? Se você se esforçar, ela grava. Oh. Meu pai, meu grande mestre, é muito difícil resumir o senhor como pessoa, como político, como empresário. Mas eu achei uma palavra que eu consigo mais ou menos adequar, que seria brilhante. Eu agradeço ao Senhor a todos os ensinamentos que o Senhor me passa e me passou todos esses anos. Muito obrigado, meu pai. Eu sou seu fã número 1. Eu te amo muito, nossa família te ama. Um grande beijo. Olá, meu pai, parabéns pela linda homenagem. Saiba que eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Tenho muito orgulho do homem público, empresário, engenheiro, pai, amigo, esposo e vovô maravilhoso que o senhor é. Conte comigo sempre estarei com o senhor, cuidando do senhor, levando bronca, dando bronca. E não é em vão que eu sou tão parecida com o senhor, né? Sou a melhor versão. Um beijo, meu pai, te amo. Olá pessoal, tudo bem? Sou Carlos Eloy, parabéns à TV Câmara, todos os vereadores pela esse programa que tem o intuito de homenagear as pessoas, as pessoas em vida. É importante, parabéns pela iniciativa e hoje mandar um abraço especial a Dr. José Carlos Machado, pessoa que eu tenho muita admiração, carinho, respeito, gratidão. Que Deus, doutor Machado, possa continuar iluminando uma das cabeças brilhantes que o Brasil tem. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua família, Maria Fernanda, Maria Helena, e Machado Neto mandaram um beijo. E tem muito orgulho do avô que o senhor é. Eu tenho muito orgulho de conviver com o senhor. Muitos que não conhecem, vê esse jeito aí um pouco fechado, mas é extremamente brincalhão, extremamente amigo e um homem sério. Então, parabéns ao senhor por mais essa homenagem, que a gente possa aí continuar dando grandes exemplos aos mais jovens, não só de Sergipe, mas como do Brasil. Um abraço a todos e a vocês da TV Câmara aí, minha gratidão por essa homenagem hoje. Valeu! Tá vendo? Agradecer ao Carlos Eloy, mas agradecer de forma, eu não sei nem como qualificar, a meus 2 filhos,
a Carlo e Carla. Ambos se declararam apaixonados pelo pai, mas na verdade, meus filhos, eu agradeço as palavras generosas, mas o pai de vocês é que é apaixonado por vocês, viu? Um grande beijo em todos vocês, vamos continuar dessa forma, né? Trabalhando unidos, né? Com divergências, né? Porque você não consegue tocar uma família, você não consegue tocar um projeto sem que haja momentos de convergência e poucos momentos de divergência. Mas o importante é que esse pai que vos fala é verdadeiramente apaixonado por vocês dois. José Carlos Machado, a gente está chegando ao final do nosso programa. Tem alguma colocação que queira fazer aqui no final? Um beijão para os meus filhos, para minha mãe, para minha irmã, para os meus sobrinhos, não é? E eu não sei se um beijão ou um trilhão de beijos nos meus 3 tesouros, né? E são 5 tesouros, eu sei, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas o que nesse momento, né, a eles eu tenho que me dedicar de forma mais acentuada, né? São meus 3 netos. Eu até que estranhei, porque podia ter pedido uma gravação de Maria Fernanda, né? Ainda há tempo, viu? Tentem fazer o que ela faz, né? Então, para você, Maria Fernanda, para você, Maria Helena, para você, Carlos Eduardo, um grande abraço e 1 milhão de beijos. Obrigada pela presença aqui conosco, né, contando um pouco da sua trajetória, enriquecendo toda a programação da TV Câmara, na verdade, né? Eu aqui agradeço essa oportunidade, né, e parabenizar pelo extraordinário trabalho, extraordinário e competente. Isso é importante, né? Tá a Câmara de parabéns, né? Eu acho que isso faz parte, né, do processo. Uma Câmara, um canal de TV vinculado a uma Câmara, né? Na Câmara se faz, sobretudo, política, mas deixar um pouco a política de lado para relembrar esses momentos, né? Contando a história de pessoas que, de alguma forma, se dedicam, né? A Aracaju, se dedicam ao Estado de Sergipe. Exato. A todos vocês, um forte abraço. Obrigada. O ID Aracaju vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente retorna com mais uma entrevista inédita. Até lá!